Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta temporada de entrevistas inéditas e exclusivas aqui no canal Desvendando Mistérios. E para começar essa quarta temporada 2023, eu trago ninguém mais, ninguém menos que o meu amigo que mora hoje lá longe, do outro lado do mundo, Cláudio Suenaga. Cláudio vai falar com a gente sobre casos muito interessantes e conhecidos na ufologia brasileira que ele e o Pablo Villarrubia investigaram. Vamos falar sobre o caso Antônio Vilas Boas. Será que teria sido um projeto do MK Ultra? Vamos falar também do caso João Prestes, o homem que derreteu. Vamos falar também das investigações, como são as investigações de OVNIs no Japão. E mais do que isso, os grandes monolitos no Japão. Você sabia que existem pedras gigantes lá, assim como em Stonehenge e também no Oriente Médio? Vem comigo então nessa entrevista mais do que especial com Cláudio Suenaga. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquete. Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios. E antes que a gente comece a entrevista, você que gosta do canal, eu acho que você gosta, você tá aqui, está vendo, ou se não gosta, vai passar a gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Marque também o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado. Entrevistas como essa, e tem muitas inéditas e exclusivas. Também comente todos os vídeos do canal, são quase 500 vídeos no canal. E compartilhe para quem sabe a gente até o final desse ano não cheguemos aos 20 mil inscritos. Aqui você encontra conteúdo exclusivo e honesto. Então vamos para essa entrevista que está abrindo a quarta temporada de entrevistas do canal Desvendando Mistérios com vocês, Cláudio Suenaga. Eu sou o Thiago Luschete, sejam bem-vindos ao canal Desvendando Mistérios e hoje meu entrevistado é um colega das antigas, que há muito tempo foi desbravar novos ares, mas a pesquisa continuou. Eu lembro dele na época da revista UFO escrevendo artigos e livros, e um grande companheiro do Pablo Villarrubia, que também já esteve aqui no canal, com suas incríveis pesquisas pelo Brasil e também desmistificando alguns casos que são considerados como pilares, como cláusulas pétreas da ufologia brasileira. Eu vou trazer aqui para vocês Cláudio Suenaga. Só um pouquinho vai entrar aqui com a gente agora. Cláudio, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa noite no Brasil, bom dia aí no Japão. Seja muito bem-vindo ao canal Desvendando Mistérios e muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade no seu dia de folga aqui para estar aqui com a gente. Tiago, eu que agradeço e há muito tempo que a gente está querendo bater um papo, faz tempo já, e surgiu então agora o momento. Vamos lá. Prazer falar contigo, sabe que eu te admiro demais, também acompanho seus artigos também há quanto tempo, hein, Tiago? Poxa vida, tamo velho demais, né? Tamo velho, cara, tamo velho. Mas é isso aí, cara, vamos lá. Legal. Cláudio, eu sempre começo com a mesma pergunta para todo mundo. É até mais para o pessoal também, para o pessoal conhecer um pouquinho mais quem está sendo entrevistado. Então, minha primeira pergunta para você é aquela, básica. O que te levou à pesquisa ufológica? Bom, já falei bastante sobre isso, né, várias vezes já. E, bom, eu sei que desde criança eu gosto do assunto. É estranho, né? Não sei explicar também. Alguém consegue explicar o que levou? Acho que muitas pessoas dizem que entraram no assunto porque foram protagonistas, né? Foram ou abduzidas ou testemunharam um fenômeno. Como a Irene Grant, né, que falava que ela tinha visto um OVNI em Vassouras, e muitos outros que testemunharam o fenômeno acabaram se interessando. No meu caso, não, eu nunca vi nada, nunca. Já tive muitos episódios estranhos na minha vida, mas eu não posso dizer que eu tive alguma experiência ufológica, algo assim, certo? Então, no meu caso, foi assim,
algo interior mesmo, não sei, acho que não dá para explicar isso aí, Thiago, de onde é que vem, né? Esse impulso, é muito estranho, rapaz. Sei que desde criança eu tenho isso, entende? E aí eu acho que eu acabei mergulhando mais no assunto quando eu estava na universidade, né? Foi aí que eu resolvi realmente transformar o tema num tema acadêmico e fazer uma tese, né? Talvez, acho que se não fosse isso, talvez eu até teria parado, viu, Tiago, sinceramente, né? Mas assim, acho que o que me deixou dentro da ufologia foram as pesquisas, né? Assim, você poder estar sempre pesquisando, né? Se você parar de pesquisar na ufologia, né, acaba a sua, as suas andanças aí, né? Você tem que estar sempre entusiasmado, né? Sempre com vontade, sempre curioso, querendo saber mais. Né? É isso que vai mantendo você dentro do assunto. É isso aí, né, Tiago? Eu creio que é isso. Exatamente, eu também. Eu falo que eu nasci com ufologia no sangue. Não sei se foi herdado do meu Você pai, também. eu não, Uhum. eu não sei. Tive meu avistamento de um OVNI. Eu falo que é um OVNI, porque era um OVNI, porque eu não sei o que era. Mas, o que você falou é verdade. Se você parar, ficar pelo caminho, você perde o interesse. Você vai ter um interesse, mas se você parar de pesquisar, realmente você passa a ser gosta do assunto. Acho que ninguém deixa de gostar, mas você perde o fio da meada, perde o tempo, perde o timing de tudo isso. Meu amigo, você pesquisou alguns dos casos mais importantes e interessantes da ufologia nacional. Você tem como o Antônio Vilas Boas, o João Prestes. Sobre o caso Antônio Vilas Boas, que há um tempo atrás foi até tema de discórdia dentro da ufologia, até o pessoal atacou você, achando que você tinha falado uma coisa, mas o pessoal difícil, não interpretou direito, era totalmente diferente. Sobre o caso Antônio Vilas Boas, o que você pode dizer pra gente sobre o caso? Ele é real? E aí a controvérsia veio com a afirmação de que tudo não tinha passado de um tal de projeto Mirage Man. Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. Tiago, o caso Vilas Boas, ele continua sendo pesquisado, né? A gente ainda continua, e você conhece muito bem o Rodrigo Moravizoni, né? O Rodrigo, ele também tem contribuído aí nos últimos tempos, né? Com a pesquisa e descoberto aí alguns detalhes. Então, a gente ainda continua pesquisando. Tem muito a ser descoberto ainda a respeito. Você sabe que a família do Vilas Boas nos proibiu até, né? Nós entrevistamos a viúva do Vilas Boas, a filha, mas elas nos proibiram de até mesmo mencioná-las, né? Eu não poderia nem estar aqui mencionando que eu as entrevistei, sabe? Mas nós entrevistamos lá em Uberaba e tem muitos elementos no caso que ainda precisam ser melhor esclarecidos, melhor trabalhados, né? Na verdade, assim, não dá para você dizer peremptoriamente que o caso foi real, né? Muitas dúvidas mesmo. A gente nenhum de nós temos assim uma certeza absoluta, né, a respeito do caso. Eu tenho certezas absolutas a respeito de outros casos, né, que a gente pode até falar daqui a pouco. Agora, no caso de Vilas Boas, eu não tenho essa certeza, sabe, Tiago? Eu ainda não tenho essa certeza, mas quanto aí ao projeto Mirage Man, ao envolvimento aí de agentes da CIA, né, do Richard Dott, desse pessoal, que andaram dizendo que tudo foi um psyop, que foi um helicóptero que borrifou ali uma droga experimental, né, dentro do projeto MK Ultra, no Vilas Boas. Realmente é uma história mirabolante, que algumas peças se encaixam nessa história. Eu diria que, por exemplo, o helicóptero, eles dizem que era um helicóptero, o OVNI, né? Se você pegar a descrição que o Vilas Boas fez do objeto, realmente se parece muito com um helicóptero, não? Ele fala até que tinha um rotor em cima, né?
que o objeto girava na parte superior, como um helicóptero, tem muita semelhança realmente com um helicóptero, aquela escadinha que ele fala, também é algo discrepante, acho que você vai concordar comigo, uma nave super avançada não iria utilizar uma escadinha de cordas, né, metálica, que se enrolava, é algo assim muito, muito primitivo, muito discrepante, né? Então tem alguns elementos que até a gente pode considerar, mas Tiago, a gente não encontrou, quando estivemos na região, estivemos na fazenda do Vilas Boas, conversando com os familiares, né, com a irmã do Vilas Boas, com o sobrinho do Vilas Boas, que nos levou até a fazenda, o João Neto. Nós estivemos lá, conversamos com outros conhecidos do Vilas Boas que conviveram com ele, né? Nenhum deles nos deu elementos que sustentassem essa versão de que foi um projeto da MK Ultra, né? Nós não tivemos assim, elementos que a gente pudesse dizer também, né, sobre esse aspecto que foi tudo uma encenação, que foi um teatro, né? Se bem que isso acontece demais na ufologia, você sabe disso. Tem muitos casos que realmente foram psyops, né? Foram pura teatralização. Mas, nesse caso, nós não podemos encontrar esses elementos, né? Tem várias versões que especulam a respeito do caso Vilas Boas, né? O Vilas Boas poderia ter sido, falam que ele vivia lá na casa da fazenda junto com o irmão, né? E nós entrevistamos o irmão também do Vilas Boas, mas não este, né? Nós entrevistamos o irmão mais novo, o José Vilas Boas, né? Que até de tão assustado, pra vocês terem uma ideia, ele acabou se mudando no local, nunca mais voltou, né? Ele ficou com muito medo, porque ele foi testemunha também. Ele chegou a ver o OVNI, né? Não se sabe exatamente se foi na mesma noite, ou acho que foi na noite anterior, que ele viu o OVNI, né? Que estava assediando ali o local. E ele ficou com muito medo, José Vilas Boas, né? Ficou com muito medo, amedrontado, nunca mais voltou ao local. O local, a fazenda, tem muitos fenômenos ali. Não é só fenômeno ufológico, nós apuramos que existiam fenômenos paranormais também, aparições de fantasmas no local, fenômenos paranormais de um monjolo que batia sozinho, por exemplo, né? Havia aparições até de um espírito no local, sabe? Então, é um local cheio de fenômenos, mas nós não conseguimos encontrar elementos ali que pudessem sustentar, né? Senão eu diria para vocês todos, né? Com certeza, mas de qualquer forma, eu escrevi um capítulo a respeito do projeto Mirage Man, né? Até coloquei no meu último livro, que é esse aqui, é o Encontros Cercanos de todo tipo, que saiu em espanhol, né? A versão em espanhol dos 50 Tons de Grace. E nesse livro tem um capítulo, né? Que não tem nesse livro aqui, os 50 Tons de Grace, saiu aí pela Biblioteca UFO, né? O Gevaer publicou o livro. O Encontros Cercanos, ele não tem esta... ele traz este capítulo inédito, né? Que eu faço toda essa análise aí do projeto Mirage Man, e levanto aí os prós e contras, né? Mas essa versão ele tem mais contras do que prós, viu, Tiago? Então não dá para referendar, né? O que aconteceu aí que o pessoal achou que eu estava defendendo, assim, né? Você escreve um artigo a respeito, eu escrevi um artigo, publiquei no meu site e tal, e assim, muita gente acha que por você escrever um artigo sobre o assunto, você está referendando, você está endossando aquilo, né? É sempre assim, né? Pessoas confundem muito, e muita gente não lê, sabe que muita gente só lê a manchete, né? Só lê as pessoas não lê até o fim a matéria, é sempre assim, né? A pessoa começa a ler, já né, tira suas próprias conclusões, já começa a julgar, né? Então teve esses mal entendidos, mas em geral a maioria entendeu sim, né? Sempre as pessoas, sempre tem aquele 2 ou 3, né? Que são pessoas assim muito sabe, má índole, má vontade, sabe, mal intencionada, sei lá o que. Às vezes a pessoa já vem querendo te destruir, né? A pessoa tem algo contra você, não vai com a sua cara, qualquer coisa assim já é suficiente. Você sabe disso, né, Tiago? Você também lida muito com isso, né? Então é assim hoje em dia, né? Aí teve um sujeito lá que sabe, falou horrores lá de mim, né? Não conheço o cara, né? Falou horrores. Nem sei por onde esse cara, nem conhecia o sujeito, nunca tinha ouvido falar do cara. O cara falou horrores lá, entendeu? Falou que eu tava
querendo destruir o caso. Quer dizer, ele nem sabia, Tiago, que eu tinha pesquisado o caso, sabe? Ele nem sabia disso, que eu tinha ido lá pesquisado. Ele pensou assim, que era um sujeito que estava escrevendo o caso para detonar o caso. Ele nem sabia que eu e o Pablo tínhamos reaberto o caso, entendeu? Escrito um livro, nada, não sabia nada. Então, geralmente são pessoas assim, Tiago. Pessoas não leem nada hoje em dia, né? Leem muito pouco, né? Você sabe disso, Tiago. Não sei se você se sente um pouco decepcionado. Você publicou já muitos livros, né? Acho que não sei se você se sente um pouco decepcionado a respeito disso, né? As pessoas leem muito pouco realmente, né? Então, é assim. Mas tudo bem, né? Fiz até vários vídeos aí no meu canal sobre o caso Vilas Boas, né? Escrevi muitos artigos, saiu artigo na UFO também, né? Você lembra daquele artigo que saiu na UFO, né? Há vários anos atrás. Então, seria mais ou menos isso, Tiago. Vamos lá. Quando a gente cutuca em casos, como eu falei, que são clássicos de ufologia nacional, principalmente, o pessoal não gosta. Não gosta. Eu lembro quando o Claudeir desvendou o caso Barra da Tijuca, o que caíram em cima dele, ele conseguiu provar cientificamente que o caso era uma fraude. O pessoal detonou com ele. Eu lembro desse que você escreveu também no Antônio Vilas Boas. Tem os prós e contras. Enquanto a gente não tiver, se um dia tiver a verdade, a gente vai saber para qual lado vai perder. Mas fora isso, realmente o pessoal critica bastante. E tem outro caso que você também fala, junto com o Pablo Villarrubia, que é um caso também que é considerado um caso ícone da ufologia brasileira, que é o João Prestes, né? O caso do homem que derreteu depois de ser atingido por um raio de um disco voador. Vocês também, no livro de vocês, no Cruces a la Muerte, do Pablo, fala sobre esse caso e parece que vocês descobriram mesmo, foram até o fim e descobriram o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu? Foi, meu caro Tiago. Esse foi acho que foi um dos primeiros casos que a gente reabriu junto. Foi ainda nos anos 90. Foi, acho que o primeiro caso que nós fizemos uma pesquisa grande em conjunto. E também, da mesma forma, né, como a gente faz em todos os casos que a gente reabre, sabe? A gente fala com as testemunhas antes, né? Eu localizei por telefone as testemunhas, marquei entrevista, fui até a cidade, fui até in loco, né? A gente vai in loco. Fomos em todos os locais, fomos até Araçariguama, no próprio local, fomos Santana de Parnaíba, São Roque, entrevistamos os parentes do João Prestes, né? E conseguimos encontrar, né, pessoas que nunca foram entrevistadas, como no caso do Vilas Boas, né? A irmã do Vilas Boas nunca tinha sido entrevistado, o irmão José nunca tinha sido entrevistado, o sobrinho nunca tinha sido entrevistado, né? E então, aconteceu mesmo. Nós localizamos alguns parentes do João Prestes e ali obtivemos relatos de primeira mão, né? Porque eles foram testemunhas diretas do caso, porque até então você tinha ali o relato, né? Relatos da época mesmo, né? Da época mesmo, e assim, alguns relatos que chegavam nesse, eu diria, exagero. Por exemplo, o caso passou com esse título de O Homem que Derreteu, né? Mas ele não derreteu, né? Isso aí é exagero. Eu acho que foi pego esse epíteto aí, ele foi pego do filme, né? Tem um filme chamado O Incrível Homem que Derreteu, né? Talvez tenha pegado daí e tal, mas ele não derreteu. O que aconteceu com o João Prestes é que ele ficou com a pele bastante queimada, assim, uma queimadura de segundo grau, né? O atestado de óbito do médico Luiz Caligiuri está escrito ali que ele morreu de queimadura de segundo grau. Ele morreu 2 horas e meia depois, né, que ele foi atingido pela luz lá no Carnaval de 46, no dia 5 de março de 46. Vejam, né, mais de um ano antes da era moderna dos OVNIs, né? E ele foi socorrido, tal, né? Ele teve que ser levado ao Hospital de Santana de Parnaíba, Araçariguama não tinha um hospital, e aconteceu isso com ele, quer dizer, mas o que aconteceu foi que essa luz que o atingiu não era uma luz convencional, né? Não era uma luz convencional. Tudo que a gente pôde apurar, nós concluímos que era talvez fosse um raio de micro-ondas, algo assim, né? Não foi uma luz convencional, não foi lampião, não foi queimadura como muitos também disseram, né? Tem alguns ufólogos que, até na época, quem pesquisou o caso foi a Apex, né? Foi o pessoal lá do Max Berezovsky. Eu entrevistei também o Fernando Grossman, que o Fernando Grossman esteve também pesquisando o caso, né?
ele esteve lá e até me deu a fita lá com a entrevista, eu digitalizei a fita, está no meu canal, né? A entrevista que ele fez lá nos anos 70, e esteve lá o Willie Wirtz, né? Estava o Willie Wirtz nessa pesquisa, estava o Luiz Braga Cavalcante Araújo, né? E eles fizeram uma ótima pesquisa, né? Mas é claro que não cobriram tudo. Né? Em uma pesquisa você cobre tudo, né? Fizeram uma excelente pesquisa, deixaram algumas lacunas, então a gente procurou preencher elas, entrevistamos essas testemunhas entrevistadas, elas nos disseram tudo que elas nos disseram, né? Elas corroboraram o que havia sido pesquisado anteriormente, né? Só com essa ressalva de que ele não derreteu, tá certo? Não derreteu. Algumas partes, parece que da pele dele estavam assim realmente saindo, né? Parece que estavam saindo, mas não chega ao ponto, certo? Então a gente pode afirmar com certeza quase que absoluta que não foi nada convencional, né? O que aconteceu com o João Prestes, não, viu, Tiago? Foi realmente aí um fenômeno que talvez esteja na mesma categoria de fenômeno chupa-chupa, né? Está enquadrado dentro dessa mesma categoria. E, assim, um caso que aconteceu numa época em que você não pode dizer que era drone, algo certo, dificilmente uma arma secreta em 46 que provocasse esse efeito, né? Então Não, e no interior de Minas Gerais também, para fazer isso, não precisa, né? De São Paulo, interior de São Paulo, né? Então... É muito estranho. E essa região, Tiago, essa região é uma região chamada Zona Quente dos OVNIs, né? Você sabe disso. A região Santana de Parnaíba, São Roque, Araçário. Acontece muitos casos lá e nós coletamos paralelamente uma série de outros casos, né? De boitatá na região, muita queimadura de boitatá, certo? No artigo que eu escrevi eu falei disso, né? O Pablo também levantou isso, colocou no livro dele casos assim, muitos casos lá de queimaduras por pessoas chamam de boitatá, luz, né? Uma bola de fogo ali na região. Teve mortes assim de animais também nessa região aí por bola de fogo, certo? Tem uma montanha lá chamada Morro do Ibaté, né? Que era uma mina de ouro, né? Era uma mina de ouro, funcionava até o começo do século passado, era uma mina de ouro que foi desativada. E uma área ali que precisaria ser mais explorada, sabe? Não deu para a gente... Gostaria de ter entrado lá nessa mina, nessa montanha, vasculhado mais a região, não deu para fazer isso na ocasião, né? Mas, quem puder pesquisar, poxa, é um prato cheio, viu? Quem puder estar lá na área, né? Que é da área ali, da região, poxa, deveria pesquisar mais. Aí é uma região muito rica, né? Sabe que a minha mãe morou em Santana de Parnaíba, o Tiago. Ela viveu muitos anos lá, né? Na adolescência, e ali ela chegou até a minha mãe, por exemplo, ela testemunhou, quando ela morava exatamente em a aparição de uma criatura, né? Que eles viram pela casa de pau a pique que eles moravam lá, eles viram pelos buracos lá da casa passar a noite, né? Uma criatura que passou assim na estradinha de terra, passou gritando, sabe? Uma criatura assim que deu para olhar, ver ali, minha mãe garante que não era algo humano, não, viu? Era algo assim, uma criatura mesmo, né? Passou soltando uns gritos estranhos, né? E nessa região também havia construções de pedra, sabe? Havia construções de pedra megalíticas, parecidas com casas incas em Santana de Parnaíba, certo? Poucos arqueólogos, acho que nenhum arqueólogo sabe disso daí, foi tudo destruído. Agora, as pessoas que moraram lá lembram disso, minha mãe lembra dessas casas, né? Conversei com outros parentes meus que moraram nessa região, eles lembram dessas construções, eram construções de pedra que lembravam aquelas casas incas, né? Que os incas usavam como pousada, né? No Piabiru, que ali passava o Piabiru também, né? Nessa região. Sabe que a região de Santana de Parnaíba era um local de pouso também dos bandeirantes, né? Os bandeirantes usavam a Santana de Parnaíba como local de base, ali era uma das bases dos bandeirantes, tem até museu lá dos bandeirantes de Santana de Parnaíba, né? E uma região riquíssima, viu? Tem muito que ser pesquisado ali, muito mesmo. Com certeza, a gente tem muitos relatos. E você falou que tem alguns casos que, quando a gente falou de Vilas Boas, tem uns casos que você considera reais. Dos que você pesquisou, qual o caso assim, que você tivesse que apresentar para um juiz, para um tribunal, o juiz falasse, eu quero que você me apresente a prova cabal.
de que estamos sendo visitados por seres extraterrestres. Ou seres não humanos. Vamos botar seres não humanos, que a gente não sabe de onde é que são. Qual o caso... Assim, aquele assim que o Gil fala, não... Você tem? Gostaria. Você tem? Ou um que chegue perto? Gostaria, rapaz. Se eu tivesse, ganharia o prêmio Nobel, você não acha, rapaz? Eu acho que será que não é esse o objetivo de muitos ufólogos, Tiago? Não é esse? Já pensou, o cara aí que apresentar uma prova definitiva... Mas você tem algum caso, né? assim... Vai entrar para a história. Você tem algum caso, assim, para você... Olha, assim, não, esse realmente não tem uma... Eu não tenho uma explicação. Tiago, então... Nem o David Grouch aí, ele falou, não apresentou nada. Né? Muitos informantes, ex-agentes que poderiam ter pegado pelo menos um metamaterial, aí, qualquer, uma foto convincente que se fosse, entende? Qualquer elemento assim, né? Você sabe que existem aí vários indícios, né? Parece que chegamos perto já de algo, sabe? Mas, felizmente não tem, viu, Tiago? Não tem, rapaz. Eu nem poderia te falar aqui um caso que eu poderia dizer para você, né? Eu acho que a maioria aí vai dizer assim, os casos assim mais incontestáveis, né, da ufologia. Vamos citar um aqui, o caso Tiago Machado, por exemplo, né? Você citou o Claudeir, né? Ele adorava esse caso. Eu também adoro esse caso, o caso Tiago Machado, né? Foi tão bem pesquisado, é quase que incontestável esse caso, certo? Foi testemunhado pela milhares de moradores de Pirassununga, deixou marcas, a Força Aérea esteve no local, né? O CIOANI pesquisou. Não tem o que contestar naquele caso. Aconteceu algo ali, certo? O quê? Mas o que foi? Né? Eu mesmo consegui entrevistar uma outra testemunha desse caso. Aí um dia eu vou publicar aí uma matéria a respeito aí de uma testemunha que eu encontrei, entrevistei, né? Que ela pesquisou, ela presenciou uma dos seres que estiveram ali com o Tiago, né? Mas num outro horário, sabe? Ficou conhecido até como caso Mata-Formiga, isso aí, sabe? Em vez de caso Tiago Machado, caso Mata-Formiga, mas é o mesmo local ali. Eram os mesmos seres, só que eles foram vistos em outro local e foram chamados de mata-formiga porque pareciam aqueles caras que ficam, né, da plantação, assim, fazendo borrifo, né, para matar formiga e tal, vestido com aquela roupa, né, a roupa de proteção. Então, assim, tem aquele caso do José Antônio da Silva que aconteceu, pesquisado pelo Hugo Brant Aleixo, né? Também é um caso eu acho um caso muito interessante, muito difícil de contestar. Aqueles casos que aconteceram no Rio das Velhas, né? Que o Uvio pesquisou também, casos muito, muito bons, né? Aqueles casos pesquisados pelo Bob Pratt, né? No livro dele, do livro do Bob Pratt, né? Perigo Alienígena no Brasil, foi esse o título, né? No Brasil, publicado pelo GEVAER, Biblioteca UFO. Né? Os casos ali do Bob Pratt são muito bons, não? A gente pega aí o caso chupa-chupa. Não dá para contestar também que aconteceu tudo aquilo, né? Não tem nem cético aí que conteste isso. Eu nunca vi nenhum cético aí vindo com um céticozinho, né? Como é que eu quero dizer? Um céticozinho vindo com alguma explicação que possa contestar o caso chupa-chupa. O problema é esse, né, Tiago? Ninguém mais hoje consegue contestar nada disso, sabe? Você pode contestar alguns casos, aí derrubar alguns casos, mas não tem. Agora, eu acho que o problema todo, Tiago, é você saber que fenômeno é esse que nós estamos lidando, não é? Que fenômeno é esse, certo? Eu acho que essa é a grande questão, né? Isso aqui ainda não está esclarecido, certo? Porque eu tenho nos últimos tempos levantado várias hipóteses, Tiago, para tentar explicar o fenômeno, né? E algumas até um pouco extremas, certo? Eu reconheço, tá? Mas são tentativas de explicar o fenômeno, porque eu acho que a gente ficou empacado um pouco na teoria extraterrestre, né? Então, Fernando Grossman, ele dizia que a teoria extraterrestre
a doença infantil da ufologia, né? O Fernando Grossman mesmo não era partidário da teoria extraterrestre, né? Jacques Vallée não é partidário também da teoria extraterrestre. Tem vários ufólogos que não são partidários, né? Então, a teoria extraterrestre, eu acho que ela pode até talvez explicar aí uma parcela dos casos, mas o fenômeno em si ela não explica, sabe, Tiago? Acho que essa é a grande questão. Agora, a ufologia tem, como você falou aí, provas incontestáveis, né? Isso aí só no dia que trazer, a realmente apresentarem algo aí, né, totalmente palpável, mas que o fenômeno é incontestável, não tem mais como contestar, né? Todos esses casos aí que aconteceram aí, certo? Não tem como. Então, o problema é esse, é você saber exatamente com o que nós estamos lidando, né, Tiago? São seres que certamente, eu acho que ninguém, por exemplo, mais também hoje duvida, né? Hoje é um consenso aí, né? Consenso inteligente, vamos chamar assim, né? Porque nem toda unanimidade é boa, certo? É um consenso inteligente que diz, e eu concordo em grande parte, que esses seres, eles estão aqui já há muito tempo, né? E são seres que estão manipulando a humanidade há muito tempo também, né? Que certamente estão por trás aí de religiões, de governos, de sociedades secretas, certo? E estão por trás de movimentos revolucionários, né? De alguma forma, foram eles que nos deram essas religiões todas, né? A gente tem que perguntar por que é que eles nos jogaram nessa situação, nessas condições, né? Por que é que eles nos controlam dessa forma? Qual o motivo? Será que o Salvador Freixedo estava certo? Nós seríamos apenas gado? Ou como o Fernando Grossman dizia, que eles estavam apenas usando a gente como fonte de material biológico, até fonte de sabe, para nos sugar espiritualmente, né? Seriam seres de outras dimensões, certo? Que a gente poderia até chamá-los aí de seres demoníacos, né? Seriam seres puramente, não diria todos, né? Diria uma parcela desses seres, seriam seres talvez aí mais sutis, mais etéreos, mais espirituais, talvez, né, de uma dimensão mais espiritual, mais sutil, né? Isso até explicaria aí uma parte do fenômeno que parece ser um fenômeno assim que desafia, né, tanto as leis da física, né? Isso é um fenômeno que se parece muito mais com o que a gente vê, por exemplo, no campo paranormal, né? Poltergeist, esses campos assim, né? Porque como é que você explica OVNIs que aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem, né? Do nada, certo? Seres que atravessam paredes, né? Então é um tipo de tem um lado do fenômeno que desafia, né? Desafia, que vai muito além do campo físico do fenômeno, certo? Então, como muita gente também aí andou me criticando, né, nesse aspecto aí, eu não estou aqui eu não estou aqui dizendo a respeito falando de uma teoria, e essa teoria vai descartar todas as outras, né? Talvez a explicação para o fenômeno ela seja múltipla, certo, Tiago? Seja múltipla. Talvez estejamos lidando aí com várias origens, né? Seres de várias origens. Você pesquisou muito bem isso, certo? Tipologia aí dos seres e tal. Você sabe a diversidade dos seres, Tiago? Será que você vê a diversidade? Claro que esses seres não são provenientes de um só lugar, né? Eles têm eles manifestam diversos comportamentos, né? Há vários pontos em comum, lógico, mas assim, você vê o modus operandi, né, deles difere às vezes, modus faciendi, né? Difere, né? Como é que você, por exemplo, explica, né, Tiago, o caso ali do Rio das Velhas, pesquisado pelo Uvion, né? Em que aquele caso do Hermelindo, né, por exemplo, que os seres baixaram uma corrente lá para pegá-lo pelas pernas, né? Isso aí é discrepante, não? Bastante discrepante, né? Esse tipo de seres fazendo isso. Aqueles seres os casos que o Bob Pratt pesquisou, né, no Nordeste. Bob Pratt, né, o Reginaldo de Ataíde, o pessoal todo lá, né, o Alencar, o Jean Alencar, o pessoal todo no Nordeste lá que pesquisaram muitos desses casos de ataques. Né? Como é que você explica que lá no Nordeste, né, as luzes ajam como aspirador de pó, né, tentando sugar as pessoas como se fosse aspirador de pó, jogando rede luminosa nas pessoas? Olha, que algo assim
sabe, jogando rede, né? Uma espécie de rede luminosa, como se estivesse pescando as pessoas, agindo dessa forma, né? É algo assim bizarro, né? O Tiago, é extremamente bizarro, né? Quer dizer, o fenômeno OVNI, como já se disse aí, é o reino da, né? É um reino da loucura, né? Certo, nós estamos lidando, é um festival de absurdos, né? Como dizia ali o Felipe Machado Carrion, né? É um festival de absurdos, né? Então, é algo assim que eu penso, né, Tiago? Será que o fenômeno está sendo usado também, de certa forma, para gerar poder manipular mais facilmente aí a sociedade, né? Nós estamos vendo uma humanidade hoje completamente, né, completamente assim rendida, né? Vamos chamar assim já, né? Depois que aconteceu nos últimos anos, então, né, uma humanidade aí que, sabe, as pessoas vivem num estado permanente de medo, de angústia, de tensão, de incerteza, né? E acreditando aí, sabe, num salvador qualquer que venha, né? Então, e agora nós estamos vendo, né, Tiago, ultimamente aí até a NASA anunciando que ela vai liberar um relatório, né? Tá todo mundo esperando aí, né? A NASA anunciou aí que vai liberar um relatório sobre OVNI. Será que vai ser mais uma decepção, né? Não sei, né? Sempre é uma decepção. A gente já viu esse filme quantas vezes, né, Tiago? Já vimos esse filme centenas de vezes, né? Então, eu também não vejo mais como grande novidade todos esses informantes que aparecem de repente, né? Prometendo, falando, porque sempre termina a decepção, né? Como já dizia o livro do Valer, né? São os mensageiros da decepção, certo? Os OVNIs são os grandes mensageiros da decepção. Não é isso, Tiago? Não sei. Eu gostaria até de saber que você pode até falar. Isso. Mas não, a o gente... entrevistado é você, mas é exatamente isso que eu penso. É exatamente isso que eu penso. Eu não crio muitas expectativas até para me decepcionar muito. E vamos ver no que vai dar lá na frente. Não adianta. A gente tem que continuar a pesquisa de campo, que faz falta. Pouquíssima gente fazendo isso. Faz falta. Mas vamos ver no que vai dar. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque, como o pessoal sabe, você está há muitos anos no Japão. Mora muitos anos no Japão. E a minha curiosidade eu vejo pouquíssimas notícias ufológicas no Japão mesmo, principalmente por causa da escrita. Como é que aí no Japão é visto o fenômeno ufológico? Tem alguma relevância? Tem algum caso, notícia? Tem alguma visibilidade? Olha, Tiago, o Japão é um dos países assim que a população mais é vidrada em fenômeno OVNI, né? Eu acho que o grande problema aí de não chegar a muitas informações é realmente a língua, né, Tiago? Os japoneses não se esforçam em traduzir nada, né? Os japoneses são assim, Tiago, eles acham que todo mundo tem que saber japonês, né? Eles consideram assim o japonês a língua máter da humanidade, certo? Então, eles acham que todo mundo tem que a obrigação é de saber o japonês, né? Então, o que tem de site aí de ufologia do japonês não é brincadeira, tem um monte aí. Tá cheio. Sabe que tem uma revista especializada no Japão chamada Mu, né? Né? Parece um mangá, assim, dessa grossura. Já faz assim décadas que eles publicam essa revista e publica em banca e vende para diacho, né? No Japão ainda se vende muita publicação em banca, sabe? Banca de jornal, tem muita revista. O japonês ainda consome muito material em livro, sabe? Material escrito. Então, e tem vários grupos no Japão, né? Tem vários grupos, tem grupos de todos os tipos, grupos que acreditam desde contatismo, né? Desde Adamski, até grupos mais hard, né? Então, tem um grupo de ufologia no Japão, que é um grupo ligado justamente à revista Mu, até o diretor da revista Mu, que é o diretor desse grupo, é o maior grupo hoje privado do Japão, né? E é um grupo que ele congrega, né? Assim, ele congrega pesquisadores que se dispõem, né, também se dispõem a se engajar, né, no grupo ali, que eles exigem um pouco de engajamento, né? E esse grupo fica em Fukushima, na mesma cidade, foi destruída ali pelo tsunami, né? Lá no dia 11 de março de 2011.
né? Fica lá em Fukushima porque eles escolheram o local, construíram até um museu OVNI lá em Fukushima, né? Eles escolheram o local por causa do grande número de avistamentos, porque tem uma montanha no local, né? Em que é tida-se como uma montanha artificial, até com uma pirâmide, sabe? E aparecem muitos OVNIs nesses arredores dessa montanha aí. Muitos avistamentos nesse local. E assim, Tiago, a quantidade de casos de OVNIs é muito grande no Japão. Parece tem muitas filmagens, fotos, né? Isso é direto. O japonês adora tirar foto, né? Filmar. Tem muitas fotos e filmagens, né? Essas são parecidas com a que você vê em qualquer lugar, né? Muitas são duvidosas também, né? Certo, mas tem muito material bom aí que sai no Japão, né? No meu canal eu tenho feito alguns resgates de casos antigos, clássicos, né? Eu fiz o resgate do caso Kera, por exemplo, em que uns garotos encontraram um disco voador em miniatura, né? Um caso muito peculiar. Eu fiz o resgate do caso Kofo, que aconteceu perto do Monte Fuji, na região de Yamanashi, né? Onde meu irmão morou. Meu irmão até residiu nesse local, num vinhedo. Aconteceu um caso muito interessante lá, contato de terceiro grau, né? Uns garotos viram um disco pousar num vinhedo, saiu um ser com orelhas pontudas e tal, né? E assim, tem muitos casos lá, muitos casos assim parecidos com os casos do Ocidente, né? Alguns casos muito parecidos, uns casos bem peculiares, assim, bem próprios da cultura japonesa, sabe? Assim, parece que são bem, bem próprios. Exatamente isso aí, é o ser do caso Kofo. Exatamente esse aí, meu caro Tiago. Sabia que você tinha bonequinho do. você... É brincadeira, hein? Você tem tudo aí pelo jeito, hein? Eu tenho do meu livro, Guia da Tipologia Extraterrestre, eu tenho 72, as 72 miniaturas que estão no livro. Eu tenho todas elas. Você então lembra muito bem desse caso, né? Lembro do Kofo, lembro do Kofo, lembro do caso Kera também. E esse caso era bem interessante, né, cara? Porque eu contei até no meu canal aqui, que era uma navezinha que ela sumia da mochila das crianças, as crianças amarravam num saco, vários sacos d'água, e quando viram, ela sumia também. Teve uma explicação esse caso aí no Japão? Então, eu fiz um vídeo longo aí para o meu canal, né? Eu conto todos os detalhes e conto os desdobramentos aí do caso. Esse caso estava sendo aceito como caso real, Tiago, porque o pessoal não tinha voltado a reabrir o caso, né? Aí alguns ufólogos japoneses nos últimos anos reabriram, né? Alguns até um pouco mais céticos, e eles conseguiram entrevistar novamente as crianças. Parece que hoje as crianças não querem mais saber, não, viu? Não dão mais entrevista. Mas esses aí que não conseguiram uma última entrevista com os garotos, né? E aí um dos garotos lá chegou até a admitir que poderia ser uma fraude, viu, Tiago? Até falou que o caso... Porque eram 3 garotos que, na verdade, dominavam o grupo, sabe? Eram 3 garotos que dominavam o grupo. E parece que os 3 ali que estavam manipulando os outros garotos. Né? E um dos ufólogos ali, ele encontrou uma explicação cética para o caso, que seria o seguinte, que na época que aconteceu, estava acontecendo uma mudança total na cidade ali, uma cidade muito pequena, né? E a cidade ela estava se urbanizando e estava se tornando assim uma cidade mais metropolitana, né? Era uma cidade bem interiorana no Japão, e a cidade estava sendo invadida, então, por muita gente de fora, né? E os moradores dessa cidade, do local, estavam se sentindo invadidos, literalmente, não por alienígenas, mas por moradores de fora do bairro, né? Que até as humilhavam, né? Porque como os moradores chegavam de fora, eram moradores mais urbanizados, eles tratavam esses moradores locais de que era como se fossem caipiras, né? Então humilhavam, né? E tratavam mal, né? E discriminavam, e até assim o nível econômico era discrepante, né? Esse pessoal que morava lá tinha um nível econômico inferior, e tudo isso gerou uma série de conflitos na região, né? Então dizem que os garotos eles inventaram esse caso meio que para tentar assustar, né? Esse pessoal que estava chegando, sabe? Para tentar assustar, para tentar chamar atenção para eles, né? Pra, talvez chamar atenção ali para tudo que eles estavam passando, né? Em termos de mudança social, né? Mudança cultural ali na área. Então, talvez alguns os fóruns especularam que poderia ser isso, Tiago. Entende? Mas, assim, é um caso quase único, né? Na ufologia. Eu até cito um ou 2 casos aí que aconteceram, né? Teve um outro caso parecido, né? Com esse caso Kera,
Mas assim, são casos muito raros, né? Então, é um caso bastante duvidoso, viu, ô, Thiago? Infelizmente não é um caso muito. Já esse caso desse ser aí, já o caso Cofo, é um caso que até hoje não consegui, o caso Cofo não conseguiram encontrar ainda uma. Esse caso não conseguiu derrubar, não, né? Se bem que essa criatura aí lembra muito uma criatura que apareceu no episódio do Ultra Seven, né? O Alien Gut. Não sei se você assistiu o Ultra Seven, né? Ultra Seven, Ultraman, Spectreman, eu assistia tudo isso. Tudo isso, né, cara? Pelo amor de Deus, olha, é incrível a audiência que tinha essas séries. Né? Mas era tão legal, né? Era muito legal, né? Maravilhoso. Muito legal mesmo, né? Tem um episódio ali, então, no Ultra Seven, que aparece um ser muito parecido com esse aí, né? As crianças podem ter sido influenciadas, mas o problema do caso Cofo é que ele foi testemunhado por muita gente, não só as crianças, os adultos, os pais das crianças presenciaram, eles voltaram ao local onde o OVNI estava pousado e chegaram ainda a presenciar o OVNI, né? Viram o OVNI, no local ficaram pegadas, ficaram marcas de pouso, todo aquilo típico de um caso, né? Teve algumas pilastras que foram derrubados no local, mediram a radiação, houve alteração no nível radioativo no local, né? E as explicações céticas sempre são as mesmas de sempre, né, Tiago? São aquelas mesmas de sempre. Aí falaram que, na verdade, as crianças viram, na verdade, eram agricultores que estavam borrifando a vinha, né, com veneno, não sei o quê, entendeu? Mas é um caso que, no Japão, assim, considerado um dos melhores casos, viu, Tiago? Mas, para encerrar isso que está falando do Japão, aí, muito que falar aí do Japão, mas para encerrar, assim, oficiais no Japão, né? Termos oficiais, até o governo japonês se pronunciou até falando assim, criar uma força-tarefa para combater invasões alienígenas, né? Sério, algo assim até parecido, querendo criar algo assim parecido com o GAM, né? Com o Esquadrão Ultra. Algo assim, o governo japonês chegou a declarar isso já, né? Mas assim, sabe que em termos assim oficiais, assim, na escola, por exemplo, é proibido o professor né, durante a aula dele falar disso aí, entendeu? Ele não pode, entendeu? O japonês é muito, nesses aspectos, ele é muito formal, né? Muito rígido, muito certinho, sabe? Então, assim, um professor na sala de aula ele não pode discutir o assunto, né? Falar do assunto do escovador. Agora, a mídia, em geral, é direto. Cara. Você liga esses programas de televisão aí no Japão, aí, né? Estão direto falando de... Ela adora falando paranormal, de escovador, sabe? Todo tipo de fantasma, principalmente. A japonesa adora fantasma, né? E adora. É muito pela cultura japonesa também, né? E eu recentemente comprei um livro aqui sobre lendas, assombrações da cultura japonesa, que deram casos que deram. Eu vou começar a ler, ainda não comecei a ler. E falando nisso, em lendas, cultura japonesa, você, além de ufologia, você também faz um outro trabalho muito legal, que é sobre as pesquisas de civilizações antigas e suas tecnologias no Japão. Tem o seu site, todo o seu site, link onde comprar o livro em inglês, português, espanhol, alemão, polonês, vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas você faz um trabalho muito legal nessa pesquisa de civilizações antigas, monolitos e tudo mais, no Japão, que não é muito explorado. Se você for assistir o Alienígenas do Passado, por exemplo, se for assistir Mistérios da Humanidade, você não vê muita coisa do Japão. E tem. Eu vi o seu site e tem. Como é que é essa pesquisa? O que você já descobriu? O que você já levantou? E também, já amarrando a pergunta, o que é a linguagem Stone Nub? Então, meu caro Tiago, olha, vamos lá. O Japão ele é desconhecido sob todos os aspectos ainda. É incrível, né? Como pode, né? Não sei se a cultura japonesa assim contribui, né? Eu não sei, cara, mas assim, o Japão é totalmente desconhecido, sabe, Tiago? Quando eu cheguei aqui no Japão, rapaz, assim, eu tive um choque, sabe? Mesmo sendo descendente, rapaz, eu tive um choque porque não era nada daquilo que eu tinha visto na televisão, lido em livros, que as pessoas que haviam estado no Japão me falaram que era o Japão. Não era nada disso, cara. Nada, 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 sabe? Eu gostaria de um dia poder falar mais sobre o Japão, sabe, Tiago? Tentar
E tem muitos vídeos aí no YouTube hoje que tentam mostrar isso, né? Mas sabe, é difícil. Mesmo assim, você vê alguns mostrando assim realmente um aspectos do Japão verdadeiro e tal, né? Tentando mostrar. Mesmo assim, rapaz, não vem à tona todo aquele Japão, sabe? Ainda fica muitos aspectos ainda ficam por baixo. Então, esse lado arqueológico, esse lado ufológico que você falou, é um deles, né? E assim é estranho, por exemplo, que não se fala em abduções no Japão, né? Alguém já ouviu falar de algum caso de abdução no Japão? Né? Até falei que não tinha caso de abdução, e até onde eu sei não tem realmente, certo? Agora pode ter aí, perdido aí, né, em algum lugar, algum caso aí, eu ainda estou escavando, né? Na hora que eu descobrir, eu vou trazer à tona, certo? Mas é gozado, não tem caso de abdução, por exemplo, no Japão, né? São casos assim que ficam ali no terceiro grau, né? Caso de terceiro grau, tal. No campo aí que você falou, arqueológico, certo? Cheguei no Japão, não tinha a mínima ideia, Tiago, que no Japão havia monumentos megalíticos, por exemplo, certo? Eu acho que muito pouca gente sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem disso. No Japão existem monumentos megalíticos, pedras gigantescas, semelhantes muito parecidas com as construções pré-incas, por exemplo, né? Muito parecidas, muito pedras gigantescas, com um encaixe perfeito, certo? Você falou aí do Stone Knob, né? O Stone Knob seriam essas pedras gigantescas que tem principalmente no Peru, né? Em que você vê ali um nó na pedra, né? Então, daí vem o nome, né? É uma espécie de nó que tem na pedra, é uma saliência, né? Que tem nessas pedras gigantescas, por exemplo, lá em Sakatsuyama tem muito disso, né? Tiahuanaco, são pedras que têm uma saliência, né? E não se sabe exatamente por que essas pedras têm uma saliência, né? Uma espécie de chifre assim na pedra. Né? Não se sabe o motivo exato. Alguns falam que os mais heterodoxos falam que eram ortodoxos falam que era para facilitar o transporte, né, das pedras, onde amarravam ali as cordas para puxar, certo? Para facilitar aí o uso de uma alavanca nas pedras. Já os mais heterodoxos já falam que pode ter sido assim, né, como se fossem locais onde se extraía alguma energia das pedras, né? As pedras emanavam algo, certo? Realmente, olha, isso aí eu não consegui também encontrar ainda uma explicação satisfatória. Ninguém sabe muito bem para que servia. Agora, no Japão, por exemplo, você encontra... Eu estive em um monte de sítios arqueológicos, Tiago, né? Eu vim para Osaka, por exemplo, por causa do quê? Por causa dos kofuns, né? Que são túmulos gigantescos. Eu escolhi exatamente vir para Osaka, porque Osaka, onde fica os maiores kofuns do Japão, né? Kofun é túmulo, são túmulos gigantescos dos primeiros imperadores japoneses, né? Então eu estive aí nos kofuns que tem em Osaka, né? E são kofuns tão grandes, por exemplo, que cabe ali dentro, na área do kofun, cabe uma pirâmide do Egito com a pirâmide do México, lá, a pirâmide do Sol do México, cabe lá dentro, entendeu? Dentro da área do kofun, né? E assim, os kofuns não foram escavados ainda. A grande maioria não foi escavada, né? Essa do imperador Nintoku mesmo, de Osaka, né? Que tem aí tem quase 2.000 anos de idade, né? Esse túmulo nunca foi escavado, nunca foi aberto, né? Imagina o que pode ter ali dentro desse kofun, né? Dentro desse kofun, monumentos de pedra, e estão hoje totalmente cobertos por mato, por floresta. Você só vê, e tem o formato de um buraco de fechadura, Tiago. É muito curioso isso, um buraco de fechadura. Você encontra esse formato de buraco de fechadura, por exemplo, em todo lugar do mundo. Todos os lugares do mundo, né, tem construções semelhantes a buraco de fechadura. O Vaticano mesmo, se você ver de cima, é formado de buraco de fechadura. Né? Então é algo assim que liga o Japão com todas as outras culturas. Né? E vamos falar rapidamente aqui. Eu estive fazendo muita pesquisa em Nara, né? O sítio fica perto de Osaka também. Os sítios mais ricos, a parte mais rica arqueológica do Japão fica em Nara, né? Então, poxa, ainda bem que eu escolhi, né? Escolhi a região certa, certo? É a região arqueológica mais rica do Japão. E fiz muitas pesquisas em Nara, certo? Em Nara, por exemplo, você tem ali um monumento chamado Masuda no Iwafune, né? Chamado Navio de Pedra de Masuda. É um monumento que fica
sobre uma montanha, e no meio de um bambuzal, e é um monumento escavado na rocha, né? Um monumento escavado na rocha e alinhado astronomicamente, né? Está alinhado astronomicamente. Eu estive, por exemplo, no monumento chamado Shinohoden, né? Que fica em Hyogo. Um monumento, assim, uma pedra gigantesca que foi escavada numa pedreira, né? Uma pedreira foi escavada, não sabe como, né? E a pedra parece que está flutuando em cima de um lago, né? A pedra lá tem pedra 500 toneladas, Tiago, 500 toneladas, certo? A pedra é mais pesada do que qualquer outra pedra da pirâmide, a maior pedra da pirâmide do Egito, né? Ela foi escavada na rocha bruta, certo? E parece uma televisão daquelas CRT, né? Tem o formato de uma televisão CRT, né? Está ligado a várias lendas também, né? Nesses locais. Eu estive em castelos, eu estive no castelo de Osaka, né? E no castelo de Himeji, certo? São castelos que ainda preservam ainda muito da sua forma original, principalmente a de Himeji, né? E você vê a base desses castelos, as fundações feitas de pedras pedras megalíticas, sabe? São monumentos megalíticos mesmo, né? Pedras gigantescas, muito bem encaixadas, né? Sem argamassa. Por exemplo, no castelo de Osaka, alguns muros lá possuem pedras que lembram muito as pedras do terraço de Baalbek, né? Pedras pesando mais de 100 toneladas, formando muros, cercando o castelo, né? E, assim, são as mesmas técnicas de construção, né? Que você vê, o mesmo estilo, muito parecido com o estilo dos Incas, né? Muito parecido com o estilo que você vê em algumas construções na Europa, né? Em Malta, por exemplo, nessas regiões, né? Você tem também no Japão muitos monólitos, né? Você vai em muitos locais, tem monólitos, você tem domens no Japão, em tudo que é lugar você tem domens gigantescos e geralmente estão alinhados astronomicamente, né? Eu estive numa montanha chamada eu estive numa montanha em que as pedras ali, o Tiago, ela era uma montanha toda esculpida, né? Você tem se chama Kasagyo, a montanha, né? Todo o local ali, todas as pedras estão esculpidas, estão formando dômenes, formando monumentos, né? É um local assim, extraordinário, né? E você tem muitas pirâmides no Japão também, Tiago. Tem pirâmide que não acaba mais no Japão. Pouca gente sabe disso. Eu estive recentemente numa pirâmide, né? Em Nara também, né? Eu estive lá numa pirâmide, até fiz uma matéria, publiquei já, né? Aí, se as pessoas procurarem um pouco, elas encontram. No meu site elas encontram, né? É uma pirâmide, certo? Escalonada em degraus que lembram muito as pirâmides indonésias, lembra muito um pouco as pirâmides maias, né? Que é uma pirâmide escalonada. Quer dizer, quantas pessoas sabem, Tiago, que existem pirâmides no Japão? Né? Tá cheio de pirâmide no Japão, cheio. É incrível. E você vê que eu estava vendo aqui, enquanto você falava, eu estava olhando aqui, o símbolo do Vaticano é uma chave. Se todo lugar tem a fechadura, o símbolo do Vaticano é uma chave. E aí, exato. É uma ligação estranha, não? Usem a sua imaginação para isso, porque realmente... Não, certamente, Tiago, certamente. Sabe o que é isso? Eu já vou adiantar algo aí, né? Certamente, quem construiu esses monumentos, quem está por trás desses monumentos, né? Certamente não são seres que a gente pode chamar de seres humanos, certo? São seres muito avançados, seres que passaram algum conhecimento para essas culturas, né? São seres que, por exemplo, os próprios imperadores japoneses não se diziam descendentes desses seres, né? Os imperadores japoneses até hoje, aliás, o Japão, lembrando, o Japão é o único país do mundo em que restaram a figura do imperador, né? Em outro país do mundo hoje você tem imperadores, só o Japão, né? E os imperadores japoneses, eles se dizem descendentes assim de seres celestiais que vieram do céu, né? Se dizem descendentes de Susanoo, né? E de Amaterasu, do casal que desceu. Eles falam que é um casal divino que desceu do céu, né? E fundou o Japão,
Eles se dizem descendentes desses seres, consanguineamente, entende? Então, esses imperadores, eles se dizem, assim, explicitamente, abertamente descendentes de seres não humanos, né? Todo esse conhecimento que está aí por trás do Vaticano, né, é um conhecimento que vai assim, muito, muito além do que muitos teólogos aí que acham que sabe tudo, né? De muitos aí que acham né, que sabe as origens das religiões, vai muito além disso. E o que, na verdade, está por trás, é tudo, é algum tipo de ser, né? São seres, vamos lembrar aí que a palavra Elohim, né? A palavra Elohim, que tá na Bíblia, significa deuses, né? Elohim, né? E os judeus adoravam um deus chamado El, né? Que é Saturno, que é o planeta Saturno, que é o grande inibidor, né? Chamado grande inibidor, planeta Saturno, onde foi encontrado ali uma estrela de Davi gigantesca. A NASA fotografou ali nos polos do planeta Saturno estrelas de Davi gigantescas, né? Você encontra no Japão, por exemplo, estrelas de Davi, né? Tudo que é lugar. Você encontra uma ligação. Eu escrevi um livro sobre isso, né, Tiago, que é As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente, né, publicado pela editora Enigmas, em que eu faço esse link aí com o Japão, com a cultura semítica, né, há muitos pontos em comum do Japão com a cultura semítica, quer dizer, algo que também me surpreendeu no Japão, quer dizer, eu jamais iria, para entender o Japão, eu consegui entender o Japão entendendo as suas ligações ancestrais. As ligações ancestrais do Japão, elas se ligam à Suméria, por exemplo, né? A Suméria, grande parte da língua japonesa, muitas palavras da língua japonesa vieram do hebraico, vieram da língua semítica, né? Grande parte da mitologia japonesa veio também da mitologia suméria. Pouca gente sabe disso, o Tiago. Os japoneses, por exemplo, vários símbolos que os japoneses adotam aqui é a menorá dos judeus. Isso está em todos os lugares no Japão. A estrela de Davi está em todos os lugares no Japão. Entendeu? Então, você tem assim vários costumes, né, que passam como costumes originais dos japoneses e não são, né? São costumes que vieram da cultura semítica, certo? Você veja que dizem até que a Arca da Aliança está no Japão, né? Eu trato isso no meu livro, certo? Eu trato isso nesse livro. Então, há assim uma interconexão, uma interconexão do Japão com o que há de mais, assim, com todos os grandes enigmas do mundo aí, né? O Japão está totalmente conectado, né, com tudo isso aí, né? Para não falar aí, para não estender o assunto aqui para as pirâmides chinesas, né? Toda a Ásia ali também conectada, né? Pirâmides chinesas, você tem monumentos ali também em toda, né, nessas regiões todas aí. Verdade. Indonésia, né? Indonésia aí, Indonésia, também não, toda descobrindo a aí Ásia. muita E coisa. o que intriga é realmente isso. A gente vê várias condições muito parecidas em diferentes lugares do mundo, onde ou aprenderam da mesma pessoa, ou de alguma forma eles receberam esse conhecimento de alguém. Então, isso é muito interessante. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Teríamos papo para muito mais, mas a gente vai deixar também para, quem sabe, uma oportunidade de a gente conversar. Eu gostaria de agradecer imensamente o seu tempo, gostaria de agradecer pelo seu conhecimento, você conhece muito, e era algo que o Gilberto me falava. Falei, Thiago, o Cláudio sabe demais, demais. Então, se o Gilberto é para falar isso, ele não falava isso de qualquer pessoa. Queria te agradecer mais uma vez de estar aqui no meu canal. Vou disponibilizar vou editar o vídeo, vou arrumar direitinho e quando tiver tudo no canal, te mando o link também. E vou deixar o link também todos os links que você passou com os seus livros, suas páginas que são fascinantes. É o que eu falei, não é sobre ufologia, gente. Quem gosta de mistérios, quem gosta de história, e eu gosto particularmente, vai ter tudo isso nos canais do Cláudio. Meu amigo, se quiser falar mais uma coisa, eu já te agradeço de antemão. Não, Tiago, eu te agradeço demais aí. Eu só aproveitando aqui a oportunidade, né, Tiago? Aqui, ó, estão os meus livros, Contatados, foi o primeiro. Tiago conhece muito bem os livros, né, Tiago? Contatados, os 50 Tons, né? Tem aqui o meu livro sobre sociedades secretas,
certo? E aqui os meus últimos aqui que eu já mostrei, né? O Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. Aqui um livro que fala de história, fala de arqueologia, fala de religião, fala de mistérios aí do Japão, de muita, quase tudo que está nesse livro aí, certamente ninguém nunca vai ser uma novidade, assim, quase que total para a grande maioria, né? Então, eu recomendo aí, não é porque eu escrevi, não, mas é para entender o Japão, eu recomendo. E aqui, esse é o meu último livro aqui, foi publicado pela editora Coliseu Sentosa, do Diego Zúñiga e do Luiz Ruiz Noguês, né, que eu agradeço imensamente aí os dois também por ter publicado meu livro em espanhol, primeiro livro em espanhol. Mas, Tiago, então eu agradeço imensamente você. E só que eu quero te dizer, parabenizá-lo, né, por todo o seu trabalho. Você é um cara aí, um dos mais destacados, né, da ufologia. Você é o cara, é uma das figuras de proa, né, da ufologia. E assim, vamos continuar aí, né, avançando e vendo aí quais vão ser os desdobramentos, né, dessas revelações aí, entre aspas, que estão fazendo aí, né, esse pessoal todo aí, né, e vamos aguardar, né, e a gente só tem que ficar assim, o que eu digo assim, que o pessoal fique atento, né, porque você sabe que a ufologia talvez seja a área que mais se presta a manipulações, né? Sempre foi usada para todo tipo de manipulações, né, em todas as épocas, né? Então, eles usam para a ufologia como elemento de dissuasão, usam para justificar, muitas vezes, para justificar certas políticas, usam para, aí, às vezes, também, muitas vezes, para incrementar orçamentos militares, né? Certo? A gente tem que ficar muito atento e não se deixar usar, certo, Tiago? A gente, como, né, a gente não pode se deixar usar, se não cair em conversa, né? Quanta gente a gente não é enganado, né? A gente não é enganado aí por promessas de governo. Olha, a gente não deve acreditar em governo, né? Em militares, esse pessoal não dá para confiar nesses caras, entendeu? Vai me desculpar, mas não dá mesmo. Eu sei que muita gente aí bota fé, né? Às vezes bota uma fé aí, mas não dá, né? A gente tem que manter a independência mesmo, entendeu? A gente tem que buscar por nós mesmos, certo? Pesquisar muito, fazer aí, seguir o seu exemplo aí, viu, Tiago? Recomendo aí, você é um cara que pesquisa muito, entendeu? Então, as pessoas podem discordar da gente e tem todo o direito de discordar, né? Não precisa concordar com nada que a gente fala aqui, certo? Mas a gente pesquisa muito, certo, Tiago? Você é muito mais ainda, certo? Você pesquisa muito, muita pesquisa de campo, muita leitura, né? Assim, realmente é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, certo? É um trabalho muito árduo, suar muito, né? Transpirar muito mesmo, passar por muito perrengue por aí, né, Tiago? A gente passa por muita. Não é, muita gente às vezes pensa que é um glamour, né? A ufologia é puro glamour, né? Ir nos congressos, ficar ali sendo bajulado, não é isso? Lançar livrinho, olha, até você chegar a um livro desse aqui, rapaz, são anos e anos de labuta, de leitura, de esforço, de gasto, né? De levar muita porrada, né? De correr muito risco por aí, de ser muito humilhado, enxovalhado, né? Que a gente assim, sofre, né, rapaz? Não estou querendo chorar, não é chororô, não. Mas é a verdade, cara, porque a gente apanha, né, rapaz? Sofre, não é brincadeira, mas assim, a gente faz porque a gente tem, não sei, cara, como você falou no começo, né? É algo que a gente tem dentro e a gente não consegue deixar, né? A gente parece que a gente tem que continuar, né? E você, o cara, eu não posso deixar de falar também, parabenizá-lo também por você estar fazendo isso que eu não podia esquecer de falar, Tiago. Fazendo um trabalho aí de preservação de acervo, né? Você está cuidando aí do acervo do Claudeir, né? Acho que de mais alguns. Eu acho que isso que eu gostaria de falar para fechar aqui, Tiago. Eu acho lamentável aí que muitos ufólogos eles não deixam. O Claudeiro fez bem, né? Ele deixou aí preparado já aí para que o acervo dele fosse passado, né? Mas muitos ufólogos não fazem isso, Tiago. Muitos ufólogos, eles, sabe,
não deixo assim uma orientação, né? Falar, ó, quando eu bater as botas aí, né? Façam isso com o meu acervo, doem para alguém, façam algo, né? A maioria não faz isso, os acervos estão se perdendo, né, Tiago? Tem muitos. Eu gostaria de saber onde é que andam aí os acervos de muitos ufólogos que faleceram, né? Que desapareceram, cara. Você não tem acesso, né? É lamentável isso. Imagina, o cara passa 50, 60 anos pesquisando ufologia, juntando um tremendo do material, fazendo arquivo, né? Juntando ali tanta informação, faz relatório, pesquisa de campo, junta tudo aquilo e no final se perde, né? É lamentável, cara. Eu acho que os ufólogos deviam pensar nisso, né? E não pensar assim como muitos aí que já me manifestaram isso, sabe, Tiago? Alguns ufólogos até me falaram assim, eu prefiro que se perda mesmo, entendeu? Eu não quero deixar para ninguém, não, entendeu? Prefiro até que, sabe, que joguem fora do que vá parar na mão de alguém, sabe? Já ouvi eu falo falar isso para mim, sabe? Eu acho lamentável, eu acho que esses acervos tem que ser passados. A pesquisa, esses acervos aí, eles servem para você depois trabalhar, né, com esse material aí, algo assim que é para séculos, né? Você pode ficar escrevendo obras, certo? Escrevendo livros, tirando muitas conclusões, inferições a partir desse material, né? Então, acho que faço até aproveitar a ocasião aqui, Tiago, e já que você é um dos expoentes disso, né, para fazer esse apelo aí para o pessoal cuidar dos acervos e providenciar para que depois eles sejam, né, sejam tornados acessíveis, né, para outros pesquisadores, né? Isso é valioso aí, né, para as pesquisas, né, Tiago? Muito valioso. Tem poucos que fazem isso, mas eu já orientei meu pessoal aqui também. Quero saber para onde é que eu vou mandar. Quase 1000 livros, mais de 300 revistas, um bando de estátua. É muita coisa, mas o que você falou é verdade. Tem que manter. Eu tô com o Claudeir, a gente tá tendo o Gebaer também que faleceu, a gente tem que ficar com a família, vai botar um museu. Acho que tinha que criar um museu nosso. Mas vamos ver como é que isso vai ser lá na frente e a gente tem que realmente cuidar desse material. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença e espero ter você mais vezes aqui no programa. Obrigado, Tiago. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam, né? Obrigado aí pela paciência aí. E é isso daí, gente. Valeu a todos aí. Obrigado, Tiago. Um abraço aí. É isso, pessoal. Essa entrevista com o Cláudio Soinaga. Vou deixar para vocês aqui todos os links, com todos os links dos livros dele, o site, que é muito interessante. E vocês têm certeza que tiveram informações aqui que vocês nunca viram antes. E você só encontra aqui no canal Desvendando Mistérios. Um abraço e até a próxima.